Está no ar, programa O Despertar da Alma. Despertando a alma para abrir a consciência do ser. Produção e apresentação, Cleusa Cirilo. Querido Pai Celestial, hoje, com o coração cheio de gratidão, elevamos as nossas preces a Ti. Agradecemos pelo dom da vida e pelo amor incondicional que recebemos de nossos pais. Agradecemos por aqueles que vieram antes de nós, nossos antepassados, que com sabedoria e sacrifício abriram caminhos e nos deixaram um legado de fé e valores. Nesse Dia dos Pais, pedimos Tuas bênçãos sobre os pais, sobre todos os nossos pais, presentes e ausentes, que sejam fortalecidos no amor e na paciência, para que possam guiar suas famílias com sabedoria e bondade. Para aqueles que já partiram, rogamos que estejam na paz da Tua presença, assistido pelo plano espiritual, e que deles reconheçamos e agradecemos por nossas vidas. Senhor, que a memória de nossos antepassados nos lembre sempre das raízes que nos sustentam e da responsabilidade de cultivar o bem em nossas famílias. Que o amor, o respeito e a gratidão floresçam em nossos lares, hoje e sempre. Que assim seja. Bonita a sua oração. Bom dia. Bom dia, Cleusa. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Pedro, que está na técnica hoje. Bom dia àqueles que estão nos ouvindo no carro, né? E você falando essa oração, como o domingo é Dia dos Pais, né? Exatamente, a gente já lembra que a gente está aqui porque a gente teve um pai e uma mãe, estando eles presentes ou ausentes. Então, e a gratidão é exatamente isso. Você reconhecer as graças que lhe foram dadas. E o pai e a mãe é uma graça que Deus nos concedeu para trazer nós para a vida, né? Então, muita gente, mas meu pai e minha mãe foi isso e aquilo, não importa. O importante é que eles fizeram o papel de Deus, né? Uniram duas células e trouxeram nós para a vida. E é interessante a gente lembrar, porque às vezes você atende algumas pessoas que não aceitam os pais, não conversam com os pais, né? Por alguma razão. São muitas, não são poucas não, viu? E então, assim, mesmo que você não se dê com o seu pai terreno, né? Sim. Então, assim, lembra que foi ele que te trouxe a vida. Então, pelo menos a gratidão de trazer a gente a esse plano, a gente tem que agradecer, não importa como. Sim, e o pai, ele vai representar dentro de nós a nossa força masculina. Então, como você incorpora isso, é como você vai agir também nas suas atitudes, né? Na sua porção masculina. A mesma coisa da mãe. Você incorpora a sua energia feminina baseado na figura da mãe. E você vai agir também com essa energia, né? Então é o pai sagrado e a mãe sagrada dentro de nós. Não é aquele pai e mãe físico que às vezes você tem tantas dificuldades com ele. É agradecer a essas duas energias, que é o que nos move para a vida, né? Os motivos da vida tá aí. E hoje, como se fala tanto nesse portal 888, né? A pessoa está falando muito nisso. Eu parto de um princípio assim: a cada 9 anos nós temos esse portal. Não é só hoje, não. Não é uma data única e exclusiva. Não, se você voltar lá em 2015, já teve esse portal. Então, assim, a cada 9 anos ele se apresenta. Então, o que ele quer passar para nós? É uma reflexão sobre o nosso lado sombra,
sobre os nossos inimigos internos, porque se você somar 888 dá 24, e 24 vai dar um 6. E o 6 é voltado para a harmonia, para a compreensão, o entendimento da família, de amigos, de comunidades. Então, quando nós estamos repletos de inimigos internos, nós não conseguimos perceber aquilo que está à nossa volta. Porque nós projetamos isso no outro, né? Então é uma data para a gente fazer essa reflexão, então. Sim. Qual o nosso papel dentro dessa família, como a gente se relaciona com essa família. Com amigos e com a gente mesmo, né? Todos os grupos que a gente considera como família. E como você se olha, se você se olha com amor e compreensão pelos erros que a gente comete, porque aí moram os inimigos, né? Então, e uma das coisas que mais bloqueia a nossa vontade de viver, o prazer pela vida, é a culpa, a vergonha, o remorso, o arrependimento. Então, isso bloqueia o nosso chakra umbilical, que é a fonte de prazer da vida. E a gente vai para a vida como robô, né? Sem prazer em nada. A gente fica automatizado, né? Hoje no dia a dia, né? Você vai fazendo as coisas sem pensar, sem gostar. E esse portal aí que todo mundo está exaltado com ele, que o 8 também representa financeiro, acho que é o dinheiro, né? O dinheiro é uma consequência. Então, se você se torna um ser próspero dentro de você, amável, gentil, compreensivo, uma pessoa que colabora, que coopera de forma justa, correta, honesta, verdadeira, você será um ser próspero e atrairá para você a parte financeira. Porque uma coisa é consequência da outra. Sim. Porque o 8, se você olhar ele deitado, né? É o símbolo do infinito. Sim. Então é aquele do ciclo, né? Que vai sempre e volta. se repete. Tudo que você planta, você colhe. Então, assim, quer plantar laranja e colher maçã? Mas não vai mesmo, né? É o que a gente mais vê, né? Então, se você plantou laranja, vai colher laranja. Assim, quer colher maçã, isso que não é limão, né? Se você planta o limão e você quer colher cereja, né? Então, e dentro da astrologia, Marcos, o que representa esse portal? Então, esse portal, na verdade, esse ciclo que a gente está vivendo, que é regido, é um grande ciclo de Saturno, é retorno. Não tem outra palavra. A gente vai ter algumas configurações do céu, que é um trígono entre Plutão e Urano, que pede para a gente reavaliar valores, o que é importante para a gente, o que a gente considera valor, a gente não está querendo cobrança. Então é o que você falou, a gente quer plantar laranja e colher maçã. Então, assim, hoje em dia é muito difícil você lidar com a cobrança, assim, as pessoas até se exaltam quando são cobradas das suas obrigações, Sim. das suas responsabilidades, porque o fato de Plutão estar em Aquário, ele faz com que a gente se torne um pouquinho mais rebelde, né? Assim, quer romper com o passado, quer trilhar caminhos novos, e isso afeta a parte das relações também. E, assim, acaba também mexendo com essa parte interna, né? Sim, é reavaliação de valores, que a gente fala é valor interno também. Sim. O que é importante para mim, o que eu acho importante. Porque é como as pessoas são ávidas pelo dinheiro, né? Então, falou em prosperidade, já cresce o cifrão no olho, né? Só que assim, esses dois planetas, eles ainda fazem um aspecto, que é um sextil, com Netuno. E Netuno está junto com Saturno este ano, né? Então,
É uma coisa complexa, porque assim, é como uma cobrança que vai mais além. Você tem que ver a tua espiritualidade. Sim. Então essa é a base de tudo. E espiritualidade não quer dizer religião, seita, filosofia. É um comportamento humano, é uma mudança interna, externa, do seu comportamento em relação ao outro, em relação à vida, à natureza, tudo isso. Então, espiritualidade é essa mudança de paradigma, de uma visão mais ampla em relação a tudo. Porque você sempre tem a mesma pergunta, né? Quando você fala para a pessoa, você tem que desenvolver a sua espiritualidade, né? E aí a pessoa fala, mas eu tenho que entrar num centro, numa religião, o que é isso? É porque, assim, é que nem a mesma coisa do dinheiro. Você fala prosperidade, as pessoas entendem dinheiro. Você fala espiritualidade, as pessoas entendem religião. Então, tudo está integrado, mas um é diferente do outro. Eu acho que o exemplo maior é aquela parábola do samaritano, né? Que fala o bom samaritano, né? Que os samaritanos eram conhecidos por não ter religião, ser um povo até um pouco Ateu, né? ateu, e aquele samaritano ele vai e trata aquele doente da melhor forma. Isso desenvolver sua espiritualidade. É prestar atenção no outro, é cuidar do outro, cuidar de si mesmo. Não criticar, falar mal do outro pelas costas, né? Que nem a maioria faz. Então, assim, se você tem dúvida do que é desenvolver sua espiritualidade, é se tornar um ser humano melhor, que presta atenção no mundo ao seu redor. Sim, e esse portal também, ele vem trabalhar a ascensão, que pouco se fala na ascensão, fala muito na evolução. Então, a ascensão é exatamente você pegar esses inimigos internos, que são sentimentos, e dar uma qualidade para eles, modificar, porque energia não... Você transforma ela, né? Ela não desaparece, você transforma. Então, você pegar aqueles sentimentos e vai qualificando aquilo, né? Um exemplo, você sente culpa, analisa por que você se culpa. Se você está num planeta que é um hospital-escola, e aqui são provas e expiações, então, se você errou, não se culpe. Procure ser melhor a partir dali, né? Procure não cometer mais os mesmos erros. Porque quando você fica se culpando, é igual aquele ritual da igreja que tinha lá, que os caras se chicoteavam, minha culpa, minha máxima culpa, né? Exatamente, você se pune, se agride por uma coisa que pode ser mudada, né? E é uma coisa, errar é natural. Se você está aprendendo, você não sabe tudo. Então, tem coisas que você não vai saber, vai errar. É só a gente lembrar da escola, né? A gente erra, faz de novo. Erra, faz melhor. Erra, já erra menos. Aí até que você consegue fazer aquele desenho, aquele azinho bonitinho e consegue escrever. E uma outra coisa que a gente, né, todos nós, temos que pensar. Se nós pedimos para vir para esse planeta, é porque a gente tem coisas a aprender, porque você não vem para cá porque você é bonzinho, não, viu? Você vem para cá porque você tem aprendizado. Então fica a dica. Vou repassar os telefones rapidamente, Cleusa. Para quem quiser fazer o seu contrato de alma, conhecer um pouco mais sobre si mesmo, entender esse processo de culpa que às vezes você carrega, o telefone é o 913 16 2396. 913 16 2396. É o WhatsApp, pode mandar áudio, pode mandar mensagem, que vai ser respondido prontamente pela Stephanie.
E para quem quiser fazer o mapa astral comigo, o telefone exclusivo é o 982 92 3888. 982 92 3888. E tratamentos da Tamiana, da criança interior, do Reiki, é o telefone 985 55 6364. 985 55 6364. Falar com a Sandra, né? Então, hoje, se alguém quiser ligar, fazer uma pergunta, 31710221. E hoje a gente está falando desse portal, né? Que todo mundo está aí. Uma coisa que eu acho engraçada, assim, quando todo mundo está correndo para um lado, o outro lado fica vazio. É verdade. Então, assim, quando todo mundo está prestando atenção no assunto, os outros são esquecidos. É por isso que tem aquela frase: dê pão e circo ao povo que eles ficam quietos, né? Então, quando tem um espetáculo de um lado, todo mundo está querendo ver aquele espetáculo, né? E não presta atenção no simples, naquilo que está ocorrendo ao lado mesmo, né? E assim, quando a gente se depara com um problema, a gente tem que parar e pensar: o que eu tenho que aprender com isso, né? Exatamente, é sobre isso que esse portal fala, né? É. São muitos pontos de retorno, né? Sim, ali vai e vem, tudo que você planta, colhe. Exatamente. Sim. Temos alguém na linha? Alô, bom dia. Bom dia, aqui é o Jorge, Deus abençoe sua família. Oi, Jorge, e qual que é a sua data de nascimento? 6 de março 61. 6 de março de 61? E Sim. qual que é a sua dúvida? Não, eu gostaria de saber sobre minha espiritualidade. Você pratica alguma religião, algum ritual? Frequento no terreiro do Umbanda, né? Tá. E você, qual é a sua questão? Você queria saber se está no caminho certo? Não, eu gostaria de saber a missão que eu tenho pela frente e sobre um pouco sobre o meu passado, né? Entendi. A Cleusa vai falar rapidamente com você. Sim, então, Jorge. Muito obrigado. Aguardo. Bom dia, Jorge, tudo bom? Sim. Bom dia, senhora. Que Deus abençoe sua família também. Muito obrigado. Então, eu analisei aqui, o seu maior aprendizado nessa vida é com o feminino. Porque em vidas passadas você mexeu com muita magia e prejudicou muitas mulheres. Então, por isso que você hoje tem algumas dificuldades em entender o feminino. E a sua missão espiritual daqui para frente é você participar de grupos onde trabalham técnicas de cura para que você possa aprender a escutar, interiorizar e a curar esse feminino que é doente desde vidas passadas. Tá bom? Muito obrigado, hein? E você tem uma tarefa encarnatória aqui com o número 8. Então, hoje, como está falando bastante desse portal, reflita sobre essa energia do número 8, que é a energia da responsabilidade, da justiça, da clareza, da honestidade. Sim, eu sempre agradeço a Deus por todos os meus problemas, limitações, para amenizar tudo na vida. A única maneira, não adianta a vezes procurar terapia e não aceitar as limitações. Agora, Sim. Eu fui auxiliado do Dr. Fritz, eu tenho graves médicas, a senhora falou a verdade, eu tenho que trabalhar, eu tenho uma missão. Com relação às mulheres, não é só as mulheres, o ser humano em geral, tem às vezes um instinto desviado para um outro lado que não faz parte do caminho, né, senhora? Sim, precisa buscar o equilíbrio entre masculino e feminino, né? Sim, sim. O ser humano, enquanto não abaixar o nariz diante de Deus, essa infelicidade que está transcorrendo no mundo, não é só
o espírito sucessor, o próprio ser humano, o planeta, ele está criando uma projeção oscura, né? Lamentável. Sim, é que assim, a pessoa tem que se curvar diante de si mesmo, Sim. não é só de Deus, porque Deus está dentro de nós, né? Se curva, tem que agradecer a Deus por tudo esse planejamento que Deus fez por nós, não ficar criando uma patologia, uma individualidade, autonomia, e lamentavelmente o ser humano está aí nesse quadro hoje aí. Sim, então é isso que a gente tem que parar e pensar, Jorge. O que eu posso melhorar em mim, porque às vezes a gente está querendo melhorar no outro, mas o problema às vezes está dentro de nós, né? Que a gente tem que se Caiu fortalecer, né? Parece caiu que a sim. linha, caiu a linha. Um grande abraço, Jorge. Então é isso, o que ele acabou de falar é pura verdade. Só que a gente tem que se curvar diante de nós mesmos, aceitar aquele problema. Então, aceita, encara aquele problema e transforma ele, né? E você falou hoje sobre esse automatismo que a gente tem. Então é isso, pare e se enxerga enquanto ser humano também, né? Sim. Com suas limitações, com suas dores, seus defeitos, né? E qualidades também. E buscar, né, aonde está esse bloqueio, porque analisando, assim, estudando os chakras, que eu trabalho bastante com a terapia quântica, então o primeiro chakra nosso, que é o da sobrevivência, o que trava esse chakra, o que bloqueia ele, é os medos. Principalmente o medo de não conseguir, o medo de não ser amado, o medo de não ser apreciado. Então, ali também se prende o sentimento de não merecimento. Por que que meu pai e minha mãe não me amou? Por que que eu não sou aceito? Será que eu não sou merecedor? Então, é tudo isso que a gente tem que... Sim. Então, a gente tem que parar e analisar tudo isso. Por que que eu fico me culpando, que é o chakra umbilical, que prende os prazeres da vida? Por que que eu fico me culpando? Será que porque meus pais não me amaram, eu sou culpado? Então é tudo isso que a gente tem que trazer à tona e trabalhar, né? Sim, e buscar esses inimigos internos. Até na terapia quântica eu trabalho tudo isso, que trabalha o primeiro chakra, o segundo, o terceiro chakra também, o bloqueio desse terceiro chakra, porque o nosso plexo solar é a nossa força de vontade. Então, quando você tem a força de vontade bloqueada, você cria raiva, porque você quer fazer. Agora, ó, analisa, medo, culpa e raiva. Só o sentimento que te puxa para baixo. Então são os três inimigos que estão te puxando lá para baixo. Então nós temos que parar e analisar medo do quê, culpa do quê e raiva do quê. Que aí você consegue trabalhar isso, né? Passar por isso. E né? desbloqueando esses três chakras, a sua vida começa a andar. Por isso é importante fazer esse entendimento, né, do seu contrato de alma, né? Porque isso traz uma luz, né, para a pessoa. Porque quando você entende que você tem uma luz que te sustenta, mas também tem uma sombra que te persegue, então a pessoa consegue perceber quando essa sombra se aproxima dela. Porque se eu sou a luz, se eu sou um representante de Deus aqui, então por que que eu ajo dessa forma? Aí a gente vai analisar a sombra. Muitas vezes eu faço o mapa lá, o contrato de alma da pessoa, e ela está mais de 80% na sombra. Então ela consegue vislumbrar uns raios de luz dentro dela, mas não acredita e volta para a sombra. É que nem a caverna de Platão lá, quando ele fala, né? Comenta. Então, infelizmente, o nosso programa está chegando ao final.
Lembrando aos ouvintes que se quiser saber mais, se quiser seguir a gente lá no Instagram, segue lá, Cleusa Cirilo, Marcos R. Brabo. A gente está lá no Instagram, sempre tem conteúdo, comentários. Sim. Tem também o seu canal no YouTube com as Cartas de Cristo, né? As pessoas devem ler esse livro, porque ali está a nossa ascensão, a expansão da consciência, a nossa evolução. Porque tudo é questão de consciência, tudo. Então ficamos por aqui. Uma boa semana a todos. Um feliz Dia dos Pais, para quem vai comemorar. Que reflitam o papel do pai, porque o papel do pai é prover, proteger e dar segurança. Esse é o papel do pai. Então, uma boa semana a todos. Fiquem com Deus. Até quinta-feira, se Deus quiser. Rádio Vibe